escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, pessoal querido, que bom a gente estar aqui de novo. E melhor ainda é eu saber que se você está aqui, você faz parte de uma turminha muito especial, muito querida do coração de Deus e do meu também, porque é uma turminha que está sabendo fazer escolhas inteligentes. A melhor escolha que você pode fazer é buscar as coisas lá do alto, e é isso que você está fazendo. Eu estou muito, mas muito orgulhosa de você. Bom, se você está aqui pela primeira vez, você tem que saber que esta lição é a de número 9. Ela é extraída da revista Território Teen e esta revista é o segundo volume da série Posso Perguntar? Cada capítulo responde uma pergunta que tem tudo a ver com essa fase complicada que vocês estão atravessando e que provavelmente vai até os 17, 18 anos. Porém, o mais importante é que durante as lições, você, pré ou já adolescente, vai aprendendo a enfrentar essas dúvidas, mas orientado pelos conselhos do próprio Deus. Por quê? Porque tudo é retirado da palavra dele, da Bíblia. Não é demais, pessoal? Eu acho demais. E qual é a pergunta da lição 9? Veja se você nunca passou por isso. Título: Como encarar aquela tristeza de matar? Você já se sentiu assim? Claro que sim, não é mesmo? Se você é normal, se você tem sentimentos, você já se sentiu assim. É uma sensação horrível, péssima. Mas hoje nós vamos aprender como sair dessa e como não permanecer nessa tristeza. Vamos lá, pessoal? Sabe, meu aluno querido, eu entendo que se você está aqui hoje, é porque você tem pais muito sábios, muito inteligentes, que lhe proporcionam tudo o que você precisa para ouvir a palavra de Deus, todos os meios. E sabem por que eles fazem isso? Porque eles sabem que um dia, cedo ou tarde, eles não vão estar por perto. Os problemas virão. Ninguém escapa, porque todo mundo sabe, né, que essa vida não é um parque de diversões. Jesus avisou isso, não avisou? Você já leu na Bíblia quando Jesus disse assim: neste mundo passais por aflições. Lembra? Ele enganou a gente? Não. Então Jesus garantiu que os problemas virão. E aí nesse dia, seus pais que deram tudo para vocês conhecerem a palavra de Deus, eles querem que vocês estejam muito fortes para enfrentar o medo, para enfrentar as dificuldades e até aquela tristeza profunda. Sabe aquela tristeza que parece que vai matar a gente de dor? Pessoal, isso vai acontecer. Mesmo que vocês digam, não, comigo isso nunca vai acontecer porque eu sou um cara muito de boa. Sinto muito lhe dizer que você está enganado. Mas Jesus foi uma pessoa tão bacana, tão maravilhosa, que ele deu a má notícia: neste mundo tereis aflições. Mas ele deu a boa também. E logo em seguida ele disse: mas não desanimem, pois eu venci o mundo.
Deus deixou milhares de promessas de amor, de proteção, de cuidado na palavra dele, mostrando que ele estará sempre junto com você, inclusive na sua tristeza mais profunda, no seu problema maior do mundo. Não importa o tamanho do problema, ele é sempre maior e mais poderoso do que isso. E então, quando a tristeza chega, sabe o que acontece? Mesmo sabendo de tudo isso, em vez da gente correr para a Bíblia ou lá na nossa cabeça, no versículo que a gente memorizou, o que é que a gente faz? A gente se entrega, a gente deixa que o desânimo tome conta, se fecha no quarto, desiste de realizar as coisas boas que nos tornam pessoas lindas, de valor, pessoas admiradas por todos, e de repente nós paramos tudo por causa da nossa tristeza. Mas calma, calma. Eu não vou ficar brava porque você faz isso, porque eu também faço. É muito fácil nós nos esquecermos das promessas de Deus. E eu vou falar de uma pessoa que ele escreveu coisas lindas sobre a tristeza. Porque quando ele ficava triste, gente, era pra valer. De quem será que eu tô falando? Sério mesmo que você não sabe de quem eu tô falando? Ele foi guerreiro, ele foi rei. E antes de tudo isso, ele tocava um instrumento que acalmava o rei Saul e tirava o rei Saul de toda aquela tristeza. Quem é? Davi? Isso mesmo! Parece até que eu estou ouvindo vocês falando na classe, um querendo falar mais do que o outro. Ai, que saudade! Então, pessoal, era Davi. Mas daí você deve estar se perguntando, tia Ludmila, mas se ele acalmava o Saul, como é que agora é ele que está na tristeza? E ele não ama Deus? Ele não estava sempre com Deus? Como que ele cai numa tristeza tão profunda? Viu? Eu estou falando para vocês que é normal. Você também é um filho de Deus. Eu também sou. Mas a gente fica triste. Às vezes as coisas nos abatem. Não é verdade? Então é super normal a gente ficar triste. E vou dizer, e mais normal ainda é nós sairmos da tristeza. Porque temos um Deus que não nos abandona, um Deus que nos consola, um Deus que restaura a nossa história, que tira a gente do lamaçal da tristeza. Então, é o que eu digo para vocês. A tristeza vem, mas ela vai embora. Eu garanto para vocês. Muito bem. E para mostrar para vocês que eu me preparei muito para essa lição e pesquisei, eu li um artigo muito legal a respeito do porquê que vocês, adolescentes e pré-adolescentes, têm tantas oscilações de humor. E esse artigo dizia que os neurocientistas, eles deram um nome para essas oscilações. Eles chamam isso de flutuações de humor. Uma hora você está lá em cima na superfície, outra hora você está mergulhado em profunda tristeza. Então, eles apostam numa explicação muito legal. Eles dizem que na idade de vocês, o córtex frontal não está pronto. Ele está em construção. E é normal, absolutamente normal, que vocês tenham esse tipo de comportamento. Então, isso explica por que você, menina, às vezes você chega da escola super feliz, conversa com a sua mãe, fala pelos cotovelos, e de repente, uma mensagem no WhatsApp e o seu dia acabou. Você se desmancha em lágrimas, não quer mais sair do quarto, o almoço já perdeu o sabor, você já perdeu a fome. E você acha que nunca mais vai sair daquele problema, que sua vida está destruída. E também o contrário é verdadeiro.
Você, menino, que às vezes ficou no quarto o dia inteiro, não quis conversar com pai nem com mãe. Ai, hoje eu tô muito cheio deles, não quero saber, eu quero ficar quieto aqui, me deixa quieto. De repente, esse mesmo menino, ele sai do quarto no maior bom humor e ainda pergunta pra mãe assim, ó: mãe, o que vai ter de janta? Estranho, né? Estranho, mas não fiquem preocupados com isso, tá? É normal. Portanto, se por acaso a sua mãe perguntar: escuta, por que você tá com essa cara emburrada? Mãe, deve ser o córtex frontal. Tia Ludmila já explicou que ele é uma coisa assim, ó. Uma hora ele tá lá em cima, outra hora ele tá mergulhado na tristeza. Já tô bom, tá? É o tal do córtex frontal. Eu tenho certeza que a sua mãe vai ficar impressionada com o seu conhecimento em neurociência. Mas é sério isso, viu, gente? É sério mesmo. Eu fiz umas brincadeiras, mas é um artigo muito bom que eu li e gostei demais. Mas eu não quero perder o foco, eu quero trazer vocês novamente aqui à luz da Bíblia e para as promessas de Deus, para que você saiba onde correr se um dia uma tristeza muito profunda bater seu coração, tá? Então, você tem que entender, enxergar as coisas de uma forma panorâmica. A tristeza se dá por 3 motivos. Ou você magoou alguém e não sabe como consertar essa situação. Ou você foi magoado e está se sentindo a vítima do mundo. Fui injustiçado. Ou você passou da linha, deixou Deus triste e está chateado com isso porque você o ama muito, né? Mas eu vou explicar que na fase que vocês estão, os pensamentos, eles estão assim, numa bagunça total. É difícil organizar, são muitas novidades, são muitas coisas que vão aparecendo e vocês não sabem lidar com elas. Então funciona mais ou menos assim. Vocês não são mais criancinhas. Por outro lado, vocês já têm responsabilidades que pesam, tipo escola, tarefa, prova. Vocês estão moldando um caráter, então vocês estão formando agora aquela imagem que vocês vão ter diante da sua turma. Se você construir uma imagem de desonestidade, de fofoqueiro, fofoqueira, aí vai ser difícil voltar, né? Então você tem que se preocupar com isso também, é uma grande responsabilidade. Você quer agradar a Deus, mas os seus amigos, vivem te pressionando nos mínimos detalhes para você transgredir essas leis. E quando você vê, você colocou os amigos em primeiro lugar e, coitadinho, Deus ficou lá esperando que a sua atitude tivesse sido outra. Pois é, você às vezes quer conversar com seu pai, com a sua mãe, trocar uma ideia, mas no fundo, você acha que eles nem têm tempo para ouvir você e, na verdade, nem vou tentar porque eles não vão me entender. Não é assim que você pensa? Muito bem. E então a sua revista veio com uma comparação muito legal. Ela diz que você está no meio do já e do ainda não. E é isso que causa toda a confusão. Como assim, tia Ludmila? Fácil, gente. Olha, eu já sou crescido, já não sou mais criança, mas, você viu? Já. Mas ainda não posso fazer muita coisa, ainda não sou visto como adulto e ainda não me levam a sério. Mas já me cobram muita coisa e vivem me dizendo que eu tenho que ser mais maduro. Que confusão! Difícil isso, né, gente? E é por isso, meu amor, que muitas vezes bate no seu coração uma tristeza sem explicação. Quem é que vai organizar esses pensamentos, hein? Deus.
é a sua oração, buscando sempre o caminho mais seguro, a maneira mais correta de pensar. De que forma? Lendo a Bíblia. Gente, eu já cansei de brigar. Vocês têm uma agenda no comecinho de cada lição. E eu estava olhando lá outro dia, sabe quantos versículos vocês têm que ler por dia? 2, 3 no máximo. Ai, que difícil, não? Que trabalho, não? Sair do celular, com aquele monte de coisa útil que tem o celular, né? Sair do celular e ler 3 versículos da Bíblia e fazer uma oração. Difícil, né, pessoal? Então, gente, quanto mais vocês lerem a Bíblia, mais direção certa vocês vão ter para esses pensamentos. Olha a dica que a gente está dando. Não sou eu, gente, é Deus, né? Então, pessoal, por favor, dediquem-se a andar mais com Deus. E as coisas vão entrando no lugar certinho, tudo vai se encaixando. Eu sei, eu já passei por isso. Mas o mais importante é que tudo que você buscar tem que vir de Deus. Você tem que buscá-lo em oração e leitura da palavra. Eu me lembro que muitas vezes eu tive esse tipo de problema e eu orava. E depois que eu orava, porque você ora, você fala com Deus. Mas e agora? Como é que Deus fala comigo? Através da Bíblia. Então, depois que eu terminava de orar, eu ia ler a minha Bíblia. E ali eu aprendia tanto. Quantas vezes meus olhos se enchiam de lágrimas porque eu via que Deus ouviu a oração que eu tinha acabado de fazer e estava respondendo através da Bíblia. Então, busque a palavra de Deus. E agora eu vou te explicar quais são os 4 passos que você tem que trilhar para você sair da tristeza, para você não permanecer nela. Então vamos lá. Bateu a tristeza. O que você tem que pensar primeiro? Eu vou conversar com Deus. E Deus entende de tristeza? Sim. Então ponto número 1. Deus entende de tristeza, sim. Tanto entende que você vê inúmeros salmos de Davi, de Asaf, de outros na Bíblia, reclamando, contando para ele da tristeza que eles estavam sentindo. E pedindo socorro, pedindo ajuda, porque sentir tristeza é uma coisa muito dura, gente. E eles buscavam a pessoa certa, porque eles sabiam que Deus entendia de tristeza. Davi não vive falando? E eu pedi socorro, e ele me ouviu, ele se inclinou para mim, e veio em meu socorro, colocou os meus pés sobre uma rocha. Ou seja, Deus entende sim, porque Ele vem correndo te socorrer, Ele vem correndo te sustentar. E como exemplo disso, nós temos o Salmo 31, versículo 9. Abre lá, por favor, na sua Bíblia, Salmo 31, versículo 9. Posso ler? Então vamos lá. Compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado. De tristeza se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Pessoal, sabe quando você chora tanto que seu olho fica pequenininho, inchado e doendo? Dói a cabeça, dói o corpo. Você não tem vontade de fazer nada. Era assim que Davi estava. Ele estava muito, profundamente triste e ele está contando isso para Deus. E depois, uma outra pessoa, lá no Salmo 77, vão lá no Salmo 77. Ele se chamava Asaf. E no Salmo 77, você nota que Asaf está fazendo a mesma coisa que Davi. Olha, inclusive o Salmo se chama Consolo em Tempo de Angústia. Olha, a Bíblia já está dizendo que Deus consola quando você está angustiado. E Asaf está buscando esse consolo. Então, Salmo 77, 1 e 2. Elevo a Deus a minha voz e clamo, eu imploro. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda.
No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Gente, o que será que estava preocupando tanto assim Asaf, a ponto dele clamar e não ouvir a voz de Deus? Mas é claro que Deus foi lá e Deus consolou Asaf. Depois, quando vocês tiverem tempo, vocês leiam mais sobre isso, tá? Então, pessoal, essas duas pessoas buscaram Deus porque sabiam que Deus entendia de tristeza. Senão eles não iam ficar falando à toa, né? Muito bem. Ponto número 2. Lembre-se, bateu a tristeza? Deus entende de tristeza e Deus é parceiro na hora da crise. Ele promete maravilhas na palavra dele. Mas em muitos lugares, é que hoje eu só vou ler Isaías 41:10, tá? Que vocês já conhecem esse versículo, porque já ouviram comigo em uma das minhas aulas. Então vamos lá, Isaías 41:10. Isaías, gente, fica para frente de Salmos, tá? A minha versão é a NAA, então ela é mais atualizada, então vocês não estranhem, tá? Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Você pode estar em melhor lugar do que na mão direita da justiça de Deus? O que mais você quer? Então, pessoal, Deus é parceiro na hora da crise. E só para vocês saberem, em Hebreus 13:5 também, ele diz assim: porque eu, o Senhor seu Deus, nunca, jamais te abandonarei. E depois, meus amores, terceiro ponto, nunca enfrente sua tristeza sem Deus. Leve a Deus todos os seus pensamentos, suas angústias, seus medos, suas preocupações, seus erros. Coloca diante de Deus. Organiza tudo. E aí descansa. Vai dormir, porque Ele vai cuidar de tudo para você. Ele não falou? Não andeis ansiosos de coisa alguma? Então, siga essa ordem. Tá vendo que fácil? Muito bem. E aí, como versículo para ilustrar esse ponto número 3, né? Nunca enfrente sua tristeza sem Deus. Você vai ver no Salmo 34 que o salmista, ele realmente não enfrentava a tristeza dele sem Deus. Olha que lindo e olha a conclusão, o final feliz, né? Salmo 34, versículo 17. Esse é para pôr a fé da gente lá no céu. Olha o que está escrito na palavra de Deus, é a boca de Deus falando isso. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. Algumas só? Não, todas. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Então quando eu estou triste, certeza de Deus estar perto de mim? Certeza. Ele salva os de espírito oprimido. Tá doendo tanto, isso precisa passar. Deus salva os de espírito apertado. Olha o 19 é chave de ouro. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Parou. Pessoal, uma vez eu fiquei tão desesperada por um problema que eu estava atravessando, que eu li esse versículo e foi o que me pôs de pé. Eu fiquei só com essa palavra na minha cabeça. Todas. O Senhor de todas as aflições vai livrar você. De todas. É maravilhoso. E por último, o ponto 4. Olha só.
Combata a tristeza com o tipo certo de alegria. Não busque alegria no lugar errado, nas pessoas erradas, nos conselheiros errados. Primeiro você procura na palavra de Deus, na oração. Ai, a tristeza tá teimosa, tá querendo ficar? Não deixa ela ficar. Chegou a hora de você conversar com alguém. Pessoas certas, seu pai e sua mãe, porque eles te amam profundamente. O pastor da igreja, reverendo Cícero, é 10 para conversar com os jovens. Pessoal, ele organiza a cabeça de vocês de uma forma maravilhosa, porque ele é um homem de Deus. Reverendo Cícero está sempre orando. Então, quando ele conversar com você, você está conversando com um homem de Deus. Marca um horário, fala para a mamãe e o papai: mãe, pai, não leva mal, não é nada pessoal, mas eu gostaria de saber tudo isso à luz da Bíblia e eu queria conversar com o pastor. Olha, eu tenho certeza que seus pais vão ficar orgulhosíssimos da sua decisão e você vai melhorar. Eu tenho vários alunos adolescentes que me contam que foram conversar com o pastor e voltaram super bem, sabendo que direção tomar. Então, aproveite, você tem tudo isso nas mãos. Deus te deu tudo isso. Caso a coisa não resolva e seus pais queiram levar você a um profissional especialista nessa área do equilíbrio das emoções, vá mesmo, não perca tempo, isso ajuda muito. E foi Deus quem colocou esses profissionais no mundo, foi Deus quem foi permitindo que a ciência evoluísse, que surgissem remédios. Por quê? Porque Ele sabia que a gente ia precisar deles também. Então, apenas ore para que Deus conduza seus pais para o profissional certo. Mas, meu conselho, não deixe a tristeza crescer dentro de você sem falar com ninguém. Por favor. Eu conheci uma adolescente que ela demorou para procurar ajuda. Gente, foi difícil de achar o caminho de volta para ser feliz de novo. Então, não sejam bobos, não percam tempo, estamos em 2021 quase. Tristeza está persistindo? É hora de tomar outras atitudes. Converse com alguém confiável, tá? Gente forte, em primeiro lugar, busca um Deus forte. Gente forte sabe ouvir conselho de outras pessoas fortes, tá? E assim você leva uma vida maravilhosa, equilibrada. E lembre-se, sabe como que o salmista, como que ele se expressa quando ele tem a certeza de que tudo vai ficar bem? Davi de novo, gente, Salmo 42, 11. E é muito engraçado, ele tá falando com a alma dele, tá? Como se ele pusesse a alma na frente dele e estivesse dando bronca. Olha o que ele fala, gente. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Por quê? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Que você, meu aluno lindo, possa dizer assim como Davi: para, ó alma, de ficar triste. Você não sabe que Deus vai ajudar você? Ele é o nosso auxílio, nossa ajuda, e nós ainda vamos louvar muito Ele. Para com essa tristeza, alma. É pra já, hein? E é isso. E eu quero ouvir você falar: Deus meu, porque Ele é teu. Ele é o teu Deus, o teu Pai que te ama. Eu quero ver você cantar sempre um cântico novo, tá bom? Amo vocês, morrendo de saudade estou. Beijo, 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 beijo. Adivinha por que eu voltei? Esqueci o mais importante. Oração, gente. Fecha o olho aí. Senhor querido, desculpe, Pai, porque eu terminei a aula sem falar com o Senhor.
Neste momento eu te peço que o Senhor abençoe os meus queridos alunos, abençoe a família de cada um deles e que eles saiam desta aula, Senhor, sabendo o que fazer na hora da angústia, na hora da tristeza. E mais, que eles saibam, Pai, o quanto o Senhor é um Deus poderoso, amigo, fiel, amoroso. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Agora sim, né, gente? Desculpa aí. A sua salvação, anunciai a sua entre todos os povos, as suas maravilhas, porque grande é e não há outro, mais temível do que falsos deuses. Cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas. E não há outro como ele, mais temível do que falsos. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Com mãos erguidas, o que você tem em seus lábios a ser dito ao Senhor nessa hora, diga em nome de Jesus. Do que o seu coração está cheio, permita que transborde pelos teus lábios aquilo que o seu coração está cheio nessa hora, em nome de Jesus. Diga palavras a Ele, porque Ele tem ouvidos e pode escutar a sua voz nessa noite.